A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma vez trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Lição, por sua vez, de número 11, que traz por título A Realidade Bíblica do Inferno. Segundo trimestre de 2024. Comentada pelo pastor Aziel Gomes, líder da Assembleia de Deus, em Tirirical, no estado do Maranhão. Estamos estudando durante esse trimestre, que já está praticamente chegando ao fim, sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. 13 lições, já estamos na lição de número 11. Logo, logo estamos encerrando esse trimestre. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46, que assim nos diz a palavra de Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não reconhecestes, não recolhestes, estando nu, não vestistes, e estando enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós temos o texto áureo desta lição, a realidade bíblica do inferno, que é justamente o versículo 41, que nos diz assim, repetindo mais uma vez: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus dirá de maneira bem clara: apartai-vos de mim ele. Apartai-vos de Jesus. Jesus dizendo: saia da minha frente, saia de perto de mim, separe-se de mim, aparte-se de mim. Ou seja, saia da minha frente, saia de diante de mim. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vejamos que é duro, mas será dito essa realidade em relação a essa separação. Quem são estes? Esses aqui na passagem bíblica são os considerados bodes. E bodes são todos aqueles que verdadeiramente são contra Israel, é contra o povo de Deus e justamente contra o próprio Deus. Então, estes são os bodes que, neste grande dia, estará à esquerda de Jesus, sendo julgado por ele e lançado no inferno, juntamente com o diabo e seus demônios. Na verdade prática, nós temos o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então, o inferno é um lugar real, não é fictício, imaginário, não é lenda, não é mito, é real. E este lugar é um lugar de dor, é um lugar de agonia, é um lugar de desespero, né? É um lugar realmente aonde haverá um grande tormento. No versículo da leitura em classe de número 46, Mateus 25 e 46, diz assim: e irão estes para o tormento eterno.
Estes quem? Aqueles que forem separados por Jesus, estiverem à esquerda de Jesus, serão lançados no inferno e serão lançados no tormento eterno. O inferno é um tormento eterno. Então, veremos verdadeiramente essa realidade bíblica do inferno, aonde foi defendida pelo próprio Senhor Jesus. Jesus muito falou sobre o inferno. Se teve um pregador que falou sobre o inferno, esse pregador foi o Senhor Jesus. Se teve um profeta que falou sobre o inferno, esse profeta foi o Senhor Jesus. Se teve um sacerdote que falou bastante sobre o inferno, esse sacerdote foi o Senhor Jesus. Então o inferno é real e ele não foi este inferno preparado exclusivamente para o homem ou a humanidade. Não, foi preparado exclusivamente para o diabo e seus demônios. Porém, aqueles que não se rendem a Jesus, se rendem a Deus, também serão lançados neste inferno, lugar exclusivo do diabo e seus demônios. Porém, a humanidade que não quiserem a Deus e a Jesus serão também lançados lá. Salmo 9, versículo número 17, está escrito assim, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então foi preparado exclusivamente para o diabo, o inferno. Porém, aqueles que se esquecem, aqueles que não querem Deus, não se voltam para Deus, serão também lançados neste lugar de tormento, de exclusividade do diabo e seus demônios. Porém, aquele que não se voltar para Deus também irá ser lançado neste lugar de tormento, neste inferno. Então, apesar da atualidade muitos desacreditarem na realidade do inferno, mas é uma realidade. É uma realidade. E por meio dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, a gente podemos ver que ele mostrou que o inferno é real. O próprio Jesus, ele mostrou que o inferno é real. Então não é imaginário, fictício, não é uma lenda, não é uma fantasia, não. É uma realidade. Jesus, o próprio, mostrou essa realidade do próprio inferno. Então, iremos adentrar sobre esse tema, sobre essa realidade do inferno na Bíblia, né? De maneira bíblica. Então, no primeiro tópico, nós temos aí o pensamento humano a respeito do inferno. Então, vamos começar no passo a passo, de maneira bem sistemática, a respeito desse determinado assunto. Espero que traga luz e até uma aprendizagem para você, para poder entrar nesse caminho, não de inferno, mas caminho de vida eterna. Certo? Então, nós temos aí o tópico número 1, pensamento humano a respeito do inferno. No subtópico 1, nós temos aí filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Então, o pensamento humano a respeito desse tema inferno, principalmente os filósofos, né? Os acadêmicos, os homens estudiosos, os homens poliglotas, os tagarelas, né? Os eruditos. Então, os filósofos e até teólogos, estudantes da palavra de Deus. Então, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Vejamos o que realmente eles pensam a respeito dessa realidade do inferno. Que para eles não é uma realidade, justamente porque eles têm a mente cauterizadas. As mentes realmente dominadas pelo inimigo de nossas almas, Satanás. Por isso que eles têm essa mente aonde não tem esse entendimento. Então nós temos aí que estes homens, filósofos e teólogos de mente cauterizada, são os que vivem justamente na incredulidade, são os que não creem verdadeiramente em Deus, são os que não creem verdadeiramente na palavra, são os que não creem verdadeiramente no Espírito Santo, na Trindade Santa, são os que verdadeiramente vivem ao seu bel
prazer. Então, estes são verdadeiramente dominados pelo arqui-inimigo de Deus e da humanidade, Satanás. Olha o que diz a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, nos quais os deuses desse século cegam o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, estes filósofos e teólogos modernos, filósofos e teólogos, eles realmente não têm o entendimento, a luz da palavra de Deus. Então, eles não veem Jesus de maneira nenhuma na palavra de Deus. Como Salvador, como Filho de Deus, como Senhor, como a verdadeira realeza divina entre os homens. Eles não veem, porque têm as suas mentes dominadas pelo inimigo de nossas almas, o diabo. Eles vivem na incredulidade, ou seja, seu bel prazer. Então, eles negam, estes filósofos e teólogos modernos, eles negam prontamente a realidade do inferno, ou seja, eles negam prontamente, eles negam declaradamente a realidade do inferno, que não existe esse inferno, é fantasia. É fantasia dos fanáticos, dos crentes, dos cristãos, é fantasia, isso não existe, né? Eles negam essa realidade, alegando que não existe esse inferno, aonde Jesus mostrou e a palavra de Deus mostra justamente que o inferno é uma realidade. Então nós temos aí, eles negam prontamente a realidade do inferno. Então nós temos os filósofos humanistas, né? Eles afirmam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Então, os filósofos humanistas, eles alegam, eles negam, né, a realidade do inferno, que não existe inferno. Eles afirmam, né, que verdadeiramente a existência do inferno não é compatível, ou seja, é fantasia. Eles afirmam que é fantasia, porque não é compatível com os valores éticos modernos. Não é compatível. Então, veja só, esses teólogos, filósofos e teólogos até modernos e pós-modernos, eles negam a inspiração plenária da Bíblia, ou seja, que a Bíblia não é completamente a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, ou seja, existem partes na Bíblia que não é realmente a palavra de Deus. Então, eles negam a inspiração plenária, completa da Bíblia Sagrada. Porém, a Bíblia ela é completamente inspirada. Olha, Paulo a Timóteo, capítulo número 3 e versículo número 16, está escrito assim, sobre a inspiração plenária da Bíblia Sagrada, a qual os teólogos modernos e pós-modernos chegam a negar a inspiração plenária da Bíblia, ou seja, que a Bíblia não é completamente inspirada. Porém, a Bíblia diz que ela é realmente completamente inspirada, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia, que é no Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é completamente inspirada por Deus. Ou seja, foi uma inspiração de Deus, não foi invenção humana, foi inspiração de Deus. 3:16, 2 Timóteo diz assim, toda a escritura, toda a totalidade, toda a escritura, ou seja, completamente a escritura, toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, afirma aqui a própria palavra de Deus que a Bíblia é completamente inspirada, plenamente inspirada. O apóstolo Pedro também ele fala sobre a inspiração plenária da Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro, deixa-me ver aqui,
Apóstolo Pedro, capítulo número... Deixa eu ver. Capítulo número 1, se não me falha a memória. Primeira carta. Segunda carta. Segunda carta. Deixa eu ver aqui. Segunda carta de Pedro. Capítulo número 1. Capítulo número 1 da segunda carta de Pedro, versículo número 21. Diz assim, ó, porque a profecia, ou seja, a inspiração da Bíblia, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que está na Bíblia, Pedro está dizendo, não foi produzido, falado por vontade humana. O homem quis, foi lá e colocou na Bíblia Sagrada. Não, foi pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o homem que escreveu, sim, porém inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O homem não escreveu o que quis, mas escreveu o que o Espírito Santo de Deus mandou, o que Deus mandou. 1 Pedro 1 e 21, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, é plenariamente a Bíblia inspirada por Deus. Os teólogos modernos e pós-modernos alegam, chegam a afirmar que ela não é plenariamente, ela não é completamente inspirada. Porém, eles estão errados. Além deles, ainda existem outros humanistas, filósofos, teólogos modernos e pós-modernos, ainda existem outros que chegam a afirmar, que chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório, ou seja, não é para sempre. Vai para o inferno, porém não é para sempre, é provisório, ou seja, é temporário, é só um momento. Por quê? Porque haverá uma purificação e de lá ele sairá e irá para o céu. Que berração! É aqui onde entra o chamado purgatório, onde é ensinado por alguns teólogos. Mas purgatório é invenção humana. É invenção humana, crendices, realmente mentes cauterizadas. Pois não existe essa possibilidade do homem ir para o inferno e depois sair do inferno e ir para o céu. Não existe. Uma vez que o homem vai para o inferno, ele fica no inferno. Ele só vai sair do inferno para ir para o lago de fogo, que é muito pior do que o inferno. Onde a Bíblia diz, o apóstolo João do Apocalipse, ele diz que o inferno será lançado no lago de fogo, que realmente arde, que dói, que atormenta. Por isso que Jesus, Mateus 25 e 46 diz, e estes irão para o tormento eterno, porque é fogo, é lago de fogo, eternamente. Está lá em Apocalipse, capítulo número 20, se não me foge a memória, você verá lá. Capítulo 20 de Apocalipse, por volta do versículo 14, mais ou menos. Então, nós temos aí que eles chegam a admitir que até irão algumas pessoas para o inferno, porém, não para sempre. Sairão de lá, porque lá será provisoriamente, por causa da questão do purgatório. E eles alegam isso, alegando que estes, mesmo tendo ido para o inferno, receberão uma segunda chance para entrar no céu. Não existe isto. Não existe isso. Não existe segunda chance depois que alguém morre. Olha, Hebreus capítulo número 9, versículo número 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Significa que, uma vez que o ser humano morre, ele é destinado ou ao paraíso, para o céu, ou ao inferno, para o lago de fogo. Depois que morre, o caminho é este. Não há retorno, regresso. Não há segunda chance. Chances antes de morrer, sim.
chances antes de morrer. Depois que morrer, não tem mais chances. Perdeu toda e qualquer chance. Agora, enquanto está vivo, ainda que ele esteja à beira da morte, tem chance para ele. Ainda que ele esteja em estado terminal, tem chance para ele, para ela. Ainda que ele esteja verdadeiramente condenado, esteja no último minuto ou segundo de sua vida, tem chance para ele. O homem lá na cruz, o ladrão ao lado de Jesus, Lucas 23, a partir do 46, mais ou menos, o homem se volta para Jesus no último momento da sua vida. Lá na cruz não tinha mais chance para ele dele descer de lá e viver sua vida, mas existiu chance para ele lá na cruz, aonde ele iria morrer e iria para o inferno. Lá na cruz ele teve a chance de se voltar para Deus, se voltar para o Senhor Jesus e de lá subir para a glória, subir para o paraíso, para um lugar de descanso. Então houve chance para ele. Então não há essa questão de ir para um inferno provisoriamente e sair de lá porque terá uma segunda chance e agora vai para o céu. Não existe isso. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Que a palavra de Deus diz, 9:27 de Hebreus, que o homem morre uma só vez, depois que morre, aí ele vai a juízo. Ou seja, ou ele recebe a salvação para a vida eterna, ou ele recebe a condenação para o fogo eterno, para o inferno. No segundo subtópico, nós temos o ensino do universalismo. O ensino do universalismo. O ensino do universalismo é porque verdadeiramente eles ensinam que todas as pessoas irão para o céu. Todas as pessoas irão para o céu. Não importa se é boa, vai para o céu. Se é má, vai para o céu. Não importa se foi realmente um criminoso, vai para o céu. Se não foi um criminoso, andou na linha conforme a vontade de Deus, vai para o céu. Não é assim. O que decide se vai para o céu ou não é a nossa decisão para com Deus. É a nossa escolha para com Deus. Quando a gente escolhemos servir a Deus, aceitando a Jesus, se prostrando diante de Deus, adorando a Ele em beleza e santidade, unicamente, suficientemente, exclusivamente, então, com certeza, teremos essa chance de irmos para o céu. Então, o universalismo, o ensino do universalismo ensina que todas as pessoas irão para o céu. Todas as pessoas, não importa. Não importa se foi um assassino frio, cruel ou se teve uma vida pura e santa, não importa, todos irão para o céu. Eles ensinam isso, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Em João 3,16, olha a verdade que está escrita lá. E é essa a verdade verdadeiramente para toda a humanidade. João 3,16 está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá? Deus enviou Jesus até a terra, do céu à terra. Jesus, ele se incorpora, Jesus se encarna, Jesus toma forma humana, de espírito se torna homem e habita entre nós, a humanidade. Foi Deus que enviou Jesus e deu Jesus para que a humanidade, olhando Jesus, crendo em Jesus, 3,16 está escrito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que qualquer um que acreditar em Jesus, que crê em Jesus, se converter a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, está escrito, ó, para aquele que crer em Jesus não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, vá para o céu. Então, o ensino é este. Esse ensino do universalismo, ou seja, universal, aonde todas as pessoas irão para o céu, independente se é boa ou má, se é cruel, assassino ou se é uma vida santa, independente, esse ensino aqui é diabólico. É isso que o diabo quer colocar na mente das pessoas, para que as pessoas vivam a vida de todo jeito, achando que de todo jeito morreu, vai para o céu.
É normal as pessoas verem as pessoas morrerem? As pessoas morrem no pecado? Aí as pessoas dizem, mais uma estrela no céu. Deus recebeu mais uma estrela, que Deus coloca em um bom lugar. Deus não vai colocar em bom lugar aquela pessoa que verdadeiramente não quis a ele, não quis o seu filho. Ao contrário, Deus vai colocar em um mau lugar, que é no inferno, mesmo sem querer, mas Deus vai fazer isso, porque Deus é justo. Porque Deus deu Jesus e a pessoa desprezou. Então Deus não vai passar a mão por cima. Né? É normal as pessoas, você vai num velório, numa oportunidade fúnebre, e as pessoas colocam aquela pessoa. A pessoa morreu na droga, a pessoa morreu no crime, a pessoa morreu na mentira, a pessoa morreu no roubo, a pessoa morreu em toda a miséria. Aí as pessoas querem colocar essa pessoa porque morreu agora no céu. É esse o ensino aqui do universalismo. Mas não é o ensino da Bíblia Sagrada. Não é. Não é o que Jesus ensinou, não é o que a palavra ensina. Só vai para lá, para o céu, aqueles que se rendem a Deus, aqueles que se rendem a Jesus, aqueles que são fiéis até o fim. Aí sim, receberá a vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel e até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Quer alcançar o céu? Faça isso. Mateus capítulo 24, versículo número 13. O que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o que for fiel a Jesus, o que for fiel a Deus, até o último instante da sua vida, aí esse sim será salvo. Irá para o céu. Esse sim. Mas aquele que não está nem aí para Jesus, nem aí para Deus, não tem céu para ele. A não ser o céu das brincadeiras, céu da boca da onça, né? E outros céus aí que alguém pode imaginar. Mas o céu, aonde Deus habita, aonde Jesus habita, o céu trono, jamais. Jamais. Então vejamos. O universalismo ensina que todas as pessoas irão para o céu, inclusive o próprio diabo. Olha só. Até o próprio diabo irá para o céu no universalismo, no ensino do universalismo. Mas o diabo não vai para o céu. Ao contrário, o diabo já está condenado ao inferno. E não há escape, chance para ele, nem para seus demônios. Não há. Agora, para mim e para você, aí existe. Existe chance. Enquanto temos fôlego, vida, estamos vivos. Em João, capítulo número 16, versículo número 11, diz assim, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo, o Deus deste mundo, é o diabo. Então ele já está julgado. Não há chance para ele. O universalismo diz que sim, mas a Bíblia diz que não há chance mais para ele. Nem para as pessoas que não querem Jesus. Deixa-me conferir aqui. Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 14 e 15, diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aquele que não se rendeu a Jesus. Assim também como o próprio diabo. No universalismo, todas as pessoas irão para o céu. Mentira, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que só vai aqueles que crerem em Jesus, crerem em Deus e forem fiéis até o fim. Então, no terceiro subtópico do tópico que estamos falando, que é o pensamento humano a respeito do inferno. Vimos toda essa aberração aí, subtópico 1, subtópico 2, e agora no subtópico 3 nós temos aí o alerta apostólico. Paulo mesmo falou sobre este alerta. Então, não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia.
2 Timóteo, capítulo número 3, versículo número 15, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te destes. Destes, afasta-te. Paulo dizendo. Desses que negam a realidade do inferno, que negam a realidade dessa severidade, né? Que querem mostrar o caminho fácil que a Bíblia não mostra. Para chegar ao céu não é caminho fácil. Mateus capítulo número 7, versículo número 13 e 14, vai mostrar o caminho fácil e o caminho difícil. O fácil leva ao inferno, o difícil leva ao céu, gloriosamente. Então, estes resistiram à verdade, assim como Janes e Jambres resistiu Moisés, né, lá no deserto. Moisés ensinava a verdade, mas eles resistiram, foram contra Janes e Jambres. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 5. Como Mateus, capítulo número 7, versículo número 15. Jesus ele disse, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o alerta. Tendo aparência de piedade, parecendo um cristão, porém não é um cristão. Parecendo que é de Deus, mas não é de Deus, porque interiormente é um lobo devorador. Aparentemente está bem vestido, talvez de terno, gravata, talvez blazer feminino, todo social, todo bem adequado. Porém, lobo interiormente. Externamente, ovelha, parecendo uma crente, parecendo um crente, parecendo uma cristã, parecendo um cristão, porém, interiormente. Disse Jesus em Mateus 7, versículo número 15. Lobo é um lobo ou uma loba, devorador ou devoradora. Jesus disse, cuidado com estes falsos. Com estes que têm aparência, mas negam a eficácia dela. Paulo, juntamente com Jesus, este é o resumo. Então aí resistiram à verdade, Janes e Jambres. Nós temos aí apostataram da fé e daria ouvido da doutrina do demônio, tendo suas consciências cauterizadas. Paulo muito falou sobre essa questão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 1. E atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então, nesses últimos dias, a gente estamos vendo bastante, até pela internet mesmo, falsos ensinadores, né? Muitos mesmo. Você que acompanha as redes sociais, você que tem uso frequente da internet, você contempla. Existem muitas pessoas boas, porém, existe muita pilantragem, corrupção, mercantilismo gospel, mercadores da fé, extorquindo, se aproveitando da fé dos mais frágeis, dos inocentes. Então são lobos devoradores. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos como a palavra inferno aparece na Bíblia. Ou seja, como é que a Bíblia fala de inferno dentro dela? Como é que a palavra inferno aparece nas Sagradas Escrituras? Então a gente veremos aí no subtópico número 1, nós temos aí ela no Antigo Testamento, como é que ela aparecia. No Antigo Testamento a palavra inferno aparece aí como Sheol, que é o hebraico Sheol, que significa mundo interior, inferior, né, dos mortos. Significa sepultura, inferno, cova, que traz a ideia
do Antigo Testamento para morada dos mortos. Então, Sheol, no Antigo Testamento, é a morada dos mortos. Então, o inferno no Antigo Testamento é Sheol, que significa morada dos mortos, ou mundo inferior dos mortos. Lugar que não tem retorno. Então, Sheol é um lugar que não tem retorno. Olha como a Bíblia já está mostrando ao contrário do tópico que a gente fizemos anteriormente, que acreditava que poderia ir para lá e depois sair. Então, Sheol, que é no hebraico, significa um lugar que não tem retorno, significa mundo inferior dos mortos, significa aí verdadeiramente morada dos mortos, ou seja, não há retorno. Foi para lá, não há retorno. Aquele que morreu sem Deus não tem retorno. Não tem retorno. Então, morada dos mortos, inferno, morada dos mortos, é um lugar realmente exclusivo para os que não morreram com Deus, não morreram crendo em Jesus, não morreram santificadamente. Então, estes se perderam e foram aí destinados à eternidade sem Deus. Então, essa palavra hebraica, Sheol, também é descrita na Bíblia Sagrada como lugar de castigo. Como lugar de castigo. Então, significa Sheol, para a palavra inferno, significa mundo inferior dos mortos, significa lugar que não tem retorno e morada dos mortos. E uma quarta definição, como já frisei e repito novamente, significa lugar de castigo. A palavra inferno no Antigo Testamento é Sheol, que significa lugar de castigo. Aquele que não acredita no inferno, pronto, ele vai ser castigado neste lugar. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo número... Deixa eu conferir aqui. Capítulo número 1, se não me foge a memória. Capítulo número... Segunda Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 8, 9. 8 e 9, diz assim, ó, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, quem vai ser castigado serão aqueles que não creram em Jesus, não creram em Deus, certo? Não creem, não creram, não estão acreditando em Deus, não estão sendo fiéis a Ele. Então, os quais estes, por castigo, padecerão eterna perdição, eterna, ou seja, para sempre. Serão castigados para sempre. Esse castigo significa estar separado de Deus para sempre. Serão realmente castigados para sempre. Aonde? No lugar de tormento. No lugar de verdadeiramente castigo. No lugar que não tem retorno, que é o inferno. Certo? Segundo Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 9, vai falar isso que eu acabei de citar. No segundo subtópico, nós temos aí a palavra inferno no Novo Testamento. No Antigo é Sheol. No Novo, nós temos aí 3 palavras para inferno no Novo, que é Hades, Tártaro e Geena. Né? Então, Hades, para inferno, que é um dos termos que no Novo Testamento aparece, significa lugar de castigo, como a gente já falamos aqui. Você pode conferir Mateus capítulo 11, versículo 23, Lucas capítulo 10, versículo 15, capítulo 16 e versículo número 23. Então, nós temos a próxima palavra que é Tártaro, que é um abismo profundo
mais que a sepultura. Ou seja, alguém pensa que alguém foi só para a cova. Não, ele vai mais profundo do que a cova. Ele vai para um lugar realmente muito mais além da cova, que é justamente o abismo. O abismo. Provérbios de Salomão, capítulo número 15, versículo 24, diz assim, ó, para o entendido o caminho do céu é para cima, a fim de se desviar do inferno que é para baixo. Então, Tártaro, ou seja, é um abismo mais profundo do que a sepultura, que é a cova. E a próxima palavra a primeira é Hades, a segunda é Tártaro e a terceira é Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, essa palavra, que significa castigo eterno. Então, repetindo aí as 3 palavras para inferno no Novo Testamento, a primeira aí é Hades, que significa lugar de castigo, a segunda é Tártaro, que significa abismo mais profundo que a sepultura, e a terceira é Geena, que significa aí castigo eterno, ou seja, castigo que não tem fim, ou seja, não terá realmente fim o castigo. Não é que castigou uma vez e agora pronto. Não. Vai ser castigado para sempre, eternamente. A vida toda. Eternamente. É uma vida eterna é sem fim. Então é castigo direto. Castigo direto. Fogo direto. Fogo que não se apaga. Tormento que não acaba. Castigo que não acaba. Isaías capítulo 66, versículo número 24, que é o último versículo do livro de Isaías, que é o Isaías 66, versículo 24, diz assim, que é lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Que bicho é esse e que fogo é esse? Claro que a aplicação, né, é o ser humano. É o ser humano. O ser humano, ele no inferno, ele não vai morrer. Lá é uma vida eterna no tormento. O fogo não vai apagar. Lá é um fogo eternamente que não se apaga. Nem o bicho, a pessoa morre. Então a pessoa é castigada eternamente. A pessoa sofre eternamente. E com certeza lembrando que verdadeiramente perdeu as chances. Não há mais chances. Em Lucas capítulo número 16, a partir do versículo número 19, vai falar sobre o rico e Lázaro. E o rico, justamente por não se render a Jesus, se render a Deus, foi para o lugar de tormento. E no lugar de tormento ele queria uma nova chance. Aí não teve mais. Até clamou, mas não teve mais chance para ele. Você pode conferir. O rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo número 19. Deixa eu só conferir para ter uma certeza e você não verificar errado. Deixa eu ver se é Lucas mesmo. 16 e 19. Lucas, capítulo número 16, correto. Capítulo número 16, versículo do 19 até o 31. Você vai conferir essa narrativa. Bem interessante. E lá falará sobre paraíso e falará sobre castigo eterno, tormento eterno. O rico no tormento eterno. E o pobre, por ter aceitado a Jesus, aceitar a Deus, foi para o paraíso, lugar de maravilha, lugar de delícia. Então nós temos aí essas palavras que aparecem aí, e a própria palavra já traz essa definição. Então a doutrina bíblica do inferno, sobre o inferno. A doutrina bíblica sobre o inferno. Tópico número 3. Nós temos aí o conceito bíblico do inferno, que já vimos aí, como a gente viu no Antigo Testamento, vimos no Novo Testamento, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, no terceiro tópico, nós temos aí a doutrina bíblica do inferno, sobre o inferno. Não é do inferno, é sobre o inferno. A doutrina, ou seja, o ensinamento que a Bíblia ensina a respeito do inferno, ou seja, sobre essa realidade do inferno.
Então, nós temos o subtópico número 1, nós temos aí o conceito bíblico de inferno, da palavra inferno. Então, o conceito bíblico é: o inferno é um lugar real. Ainda que muitos, como já vimos no início, não acreditem, mas é um lugar real. E estes que não acreditam, quando eles chegarem lá, aí eles vão acreditar. Eles vão chorar, vão lamentar, eles vão querer uma nova chance, vão se arrepender, mas não terá mais a oportunidade que teve enquanto vivo. Então perderam. Então o conceito bíblico do inferno é que o inferno é um lugar real. Esse lugar é real. É um lugar de dor, é um lugar de desespero, é um lugar realmente que quem está lá quer sair de lá. Já tem pessoas lá. Morreu sem Deus, já parte para lá. E querem sair de lá. Querem sair de lá. O rico da parábola citada aqui, Lucas 16, versículo 19 a seguir, ele quis sair de lá. Não teve chance, ele quis que seus irmãos que estavam vivos, se estavam no mesmo caminho que ele estava, ou seja, se morresse, iriam também para o mesmo lugar. Ele quis que seus irmãos ouvissem a mensagem para evitar ir para onde ele foi, onde ele estava, no inferno, lugar de tormento. Então, esse lugar é um lugar real. E fique na sua mente, esse lugar é um lugar real e foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi criado por Deus exclusivamente para o diabo e seus anjos. Porém, quando o ser humano despreza, não aceita a Deus, a Jesus e a sua santa palavra, quando o ser humano faz isto, então o ser humano também está se habilitando, está dando a oportunidade do diabo e seus demônios terem eles como companheiros lá. Não que lá um vai ser amigo do outro, mas é que o diabo também terá estes lá, que é isso que ele quer. É por isso que ele ilude as pessoas com a embriaguez, com a prostituição, com a ilusão, com a fama, com os ganhos fáceis, com as vidas luxuosas, com a ostentação, com a soberba. Ele ilude as pessoas, até as pessoas morrerem e não terem mais a oportunidade de se voltar para Deus. Porque se tem uma coisa que ele não quer, é que eu, você, a humanidade, ande nos caminhos de Deus. Ande na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. É o que ele quer. Porque ele sabe que para ele não tem mais chance, mas para a humanidade tem chance. Então ele faz tudo para que a humanidade verdadeiramente caminhe ao contrário da vontade de Deus. Mateus 7, versículo 13 e 14, vai trazer essa abordagem dita pelo próprio Senhor Jesus. Que muitos estão procurando entrar no caminho largo, espaçoso, sendo que este caminho conduz à perdição, ao castigo eterno. E muitos são os que estão entrando por este caminho. Aí Jesus também fala que poucos são os que entram pelo caminho da dificuldade, o caminho da verdade, o caminho da vontade de Deus, o caminho da santidade.
porém conduz à vida eterna. São poucos. Então o diabo quer fazer isto com as pessoas. Então o ser humano que despreza a Deus, a Jesus e a sua palavra, também será sentenciado e destinado ao mesmo lugar que o diabo vai ser. O diabo não está no inferno, mas já tem pessoas no inferno. Por que o diabo ainda não está no inferno, nem os demônios? Porque tudo isto, o diabo, ele só será lançado, só será destinado no juízo final. Apocalipse capítulo 20. Enquanto isso, o ser humano que já morreu e sem Deus, sem Jesus e sem estar na palavra de Deus, então já foi para lá. E no juízo sairá deste para ir para um pior, que é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, versículo número 15. Porque justamente não se rendeu a Jesus, a Deus e a sua palavra. Então é o que o diabo quer. Que o ser humano continue desprezando a Deus, a Jesus e a sua palavra. Para estes, o máximo que ele puder, também seja destinado a este lugar de tormento, a esse castigo eterno, a esse sofrimento eterno. Subtópico número 2, nós temos aí o que ensina. O que ensina a doutrina? O que ensina a Bíblia sobre o inferno? É que a Bíblia ensina que o inferno é um lugar de tristeza, é um lugar de vergonha, é um lugar de dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, ou seja, corpo e alma. Então o inferno, o que a Bíblia ensina é que é um lugar de tristeza, é um lugar de vergonha, é um lugar de extrema dor e agonia. Porque o ser humano que vai ser lançado, principalmente no lugar de tormento, é verdadeiramente lançado corpo, alma, não somente a alma. Olha, Jesus ele fez um alerta em Mateus capítulo número 10, verso número 38 ou é o 48? Deixa eu conferir aqui. Dez e 28, perdão. Mateus 10 e 28, Jesus diz já: E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha o que Jesus diz aqui, ó. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é este que tem esse poder? O ser humano tem o poder de matar uma outra pessoa, mas mata só o corpo. Acaba só com a vida, cessa a vida daquela pessoa aqui na Terra. Mas Jesus ele tem o poder de pegar aquela pessoa e lançar tanto o corpo como a alma no tormento eterno. Que isto vai acontecer no juízo final. No juízo final do Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo número 11 até o versículo número 15, grandes e pequenos que não quiseram nada com Deus serão lançados no lago de fogo, corpo e alma. Porque no final de tudo, as pessoas que morreram, mas no juízo final serão ressuscitadas, justamente para receber a alma e o corpo ali, a vida novamente, e depois disso ser lançado no lago de fogo, porque não creu em Jesus. Aquilo que Deus disse em João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, justamente porque as pessoas não creram em Jesus, porque o escape é crer em Jesus. O escape é crer em Jesus.
3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, escape. 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 10. Se não me foge a memória, só uma conferida aqui. Exato. Capítulo número 1, versículo número 10 diz assim: E esperar dos céus a seu Filho Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está falando aqui daqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus aceitaram realmente o único que pode nos livrar da ira futura, que é o castigo eterno. Escapar da condenação eterna. O único que pode dar este escape é o Senhor Jesus. Não há outro. Não há Maria, não há Pedro, não há João. Não há ninguém que livre o ser humano dessa sentença, dessa condenação, desse castigo. O único que pode livrar é o Senhor Jesus. O único. O único que pode livrar é o Senhor Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Olha só o que a Bíblia diz. É o ensino bíblico. Então, todas as pessoas que desprezam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ou seja, o único que pode dar o escape da condenação eterna, então todas as pessoas que desprezam a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, o que vai acontecer? Passarão, é futuro, ou seja, eterno, passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, definitivamente estarão separadas de Deus para sempre. E pasmem, na presença do diabo e seus demônios. Serão afastados completamente de Deus e estarão perto do diabo e seus demônios, no inferno, no mesmo lugar que ele. Mateus 25:41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, que é demônios. Então veja só que coisa terrível. Então, é um ensino bíblico da palavra de Deus. Terceiro subtópico e último, o castigo será eterno. A Bíblia ensina sobre o inferno, subtópico número 1, que o inferno é um lugar real. Subtópico 2, que verdadeiramente é um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Por quê? Porque estará separado de Deus e sobre a companhia do diabo e seus demônios. Subtópico 3, o castigo, que é o inferno, será eterno. Não é um momento. É eterno. É eterno. Então, eterno sobre o fogo. Fogo inextinguível, não se apaga, como já falei, Isaías 66, versículo número 24. Não se apaga, é um fogo inextinguível. Pode ter um extintor, pode ter bombeiro, mas não apaga. Até porque lá não tem essa possibilidade. É tormento, é castigo, é separação eterna de Deus. É fogo inextinguível, inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48. É uma fornalha acesa, é um fogo, é um lago de fogo, é uma fornalha acesa. Mateus capítulo 13, versículo 42, versículo 50. É trevas. Mateus capítulo 8, versículo 12, 22 e versículo 13. É fogo eterno. Para quem é consumidor, fogão, bujão, acaba.
mas aqui é eterno. Fogo eterno. É um fogo que não se apaga. É inextinguível, não se apaga, é aceso eternamente. E quem vai estar lá dentro, corpo e alma, um corpo indestrutível, porém sensível, mas que não morre. Então é um tormento para sempre, é um tormento eterno. É um tormento para sempre, é um tormento eterno. Então, é o lago de fogo, Apocalipse capítulo número 19, versículo número 20. Apocalipse capítulo 20, versículo número 10, versículo número 14, versículo número 15. Eu vou ler essas referências para a conclusão, para você ter a noção que realmente é um castigo eterno. Apocalipse capítulo número 19, versículo número 20. Diz-nos assim a palavra de Deus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo número 20, versículo número 10, diz-nos assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha só que o castigo é eterno. O versículo número 14, versículo número 15 de Apocalipse 20 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, não é brincadeira. Não vá na ilusão, não vá nessa ideia. Não vá nesse ensino, que muitos ensinam que é irreal. Não é real. É verdadeiramente eterno. Então, só concluindo aqui, ó, todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo eterno, logo após o julgamento do grande trono branco, que é o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Então, a ideia do ser humano a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, ou seja, não é vontade de Deus. Por que o ser humano vai para o inferno? É porque Deus quer? Não. É porque o ser humano quer. Porque Deus deu a escolha para ele, porém ele rejeita. Né? Não é porque Deus quer, é porque o ser humano quer. Então a ideia do ser humano, a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo padecerão um castigo eterno. Mateus 25, 46. Os que escolhem a Cristo receberão a vida eterna. João 5, 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem ele, é pessoal ou sua. É sua essa escolha. Então, que Deus abençoe a você e sua casa, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Realizamos essa aula bíblica toda a quarta-feira, às 19 horas, na Assembleia de Deus em Serra Pelada, porém, possivelmente, na maioria das igrejas, talvez até na sua, aos domingos. E essa aula será aplicada já neste domingo, dia 11. Porém, aqui na nossa Assembleia de Deus será feita na quarta-feira, dia 14. Então, você é o nosso convidado, você e sua casa, participe, anuncie, seja abençoado em nome de Jesus. Se puder, curta, comente, compartilhe e até se inscreva, né, para fortalecer o canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.